JP Pereira, hoje com a missão aqui de analisar essa atuação do Fortaleza. Vou fazer uma rápida retrospectiva aqui do que falei na introdução, JP, de que apresentamos esse jogo na nossa pré-rodada como um jogo de crise contra crise, mas crises de estágios, consequências e, abre aspas, buracos diferentes. O Fortaleza tem uma espécie de crise de identidade. Quem rendia não está rendendo. Jogadores que esperavam mais, que já mostraram mais, não estão conseguindo. O treinador tem tentado fazer mudanças para acertar e nenhuma dessas mudanças encaixa. São 10 jogos, 11 agora, com apenas uma vitória. Aquele jogo do Fluminense, que cada vez mais se coloca uma atuação ruim do Fluminense, um jogo que tudo começou dando muito certo para Fortaleza. E o time demora a conseguir fazer aquilo que fez nas outras temporadas, de depois de um início de ano de turbulência, vira a chave, muda a face, se comporta e joga bem. Ponto. Eram dois times em crise, mas crises diferentes. A gente tem um time em 14º lugar com 6 pontos. É uma largada ruim, mas é uma largada absolutamente ali dentro do bolo. É equalizada, capaz de com 2 rodadas aí, com a melhora, mudar já o patamar e colocar o Fortaleza pelo menos na briga ali que hoje cabe a ele, que é aquela briga ali pelas últimas vagas da Libertadores. A gente sempre acha que o Fortaleza vai jogar por ali, né? 19º, 8º, 7º. Hoje é mais ou menos esse campeonato. Ele está distante, mas na verdade só na classificação e pontuação está todo mundo muito junto. E é um time que está numa situação que pode clarear na Libertadores se receber os 3 pontos do jogo contra o Colo-Colo, que é a tendência. Ponto. Nesse jogo, já fizemos a análise do esporte, e na análise do esporte também introduzimos o quanto essa partida foi fraca tecnicamente, individual e coletivamente, o quanto esses times jogaram mal. Mas o Fortaleza escolheu o caminho mais difícil para jogar bem numa hora que você faz tantas mudanças e preserva tantos jogadores importantes. Repito, o Fortaleza faz um ano em que ninguém está jogando muito bem, mas a escalação que entrou contra o Sport está longe de ser uma escalação de um treinador que queria o máximo em campo. Claramente, esse jogo foi um jogo à parte do Fortaleza. Não vou dizer que foi um descarte. Não só a escalação, Fred, a condução também. A condução, as substituições até. A gente alertou isso também. Quando se imaginava que já no intervalo viriam mais titulares, Davidson e tal, não, só veio o Kevin. E, obviamente, dentro do contexto do Fortaleza, é preciso sempre avisar, se você está assistindo só esse vídeo, só esse corte, talvez daqui a 40 minutos, 50 minutos, quando acabar o corte, você vai dizer: os caras não falaram do gol não marcado, do gol não validado. Falamos e tem um outro corte sobre isso para quem está assistindo a live desde o começo. Foi a primeira hora da live inteira falando sobre isso. Aqui é tudo o que aconteceu antes e depois do lance aí de Pikachu, que já desdobramos tudo o que podíamos desdobrar. Então, JP, hora da tua análise sobre a escolha de Vojvoda, esse Fortaleza descaracterizado, os riscos que ele correu e o que ele poderia ter extraído dessa partida. Fala, Fred, maestro e toda a audiência, né? Agora, especificamente falando um pouco mais de fato do Fortaleza em si, do que foi essa partida. E você traz uma introdução, Fred, já muito interessante, né? Que casa até bem com o que eu vinha pensando em puxar, que é justamente esse momento do Fortaleza, né? A gente conhece o Fortaleza histórico aí já de anos com o Vojvoda, a gente já pode chamar assim, de ser um time que não tem 11 titulares, que não tem 11 jogadores que você olha, escala fácil. A gente sabe que o Fortaleza não funciona assim em toda a sua era Vojvoda. Mas a gente sabe que é um Fortaleza com 14,
15, 16 peças que se revezam ali, tendo sempre uma base, tendo sempre os seus pilares ali. Enquanto esse ano a gente talvez, né, seja o momento, seja o recorte, aí como você fala bem, né, um momento de crise, né, com uma vitória nos últimos 11 jogos, ficando lá atrás, a gente já está perto de virar o mês aí de abril, e essa última vitória do Fortaleza foi ainda em março, né, vale dizer, então um mês aí praticamente sem vencer, né. Mas o Fortaleza tinha uma partida chave, tinha uma partida boa para tentar virar essa chave, para virar essa tônica. E Vojvoda fez, né, a escolha de poupar o seu time. Não foi um Fortaleza misto, não foi um Fortaleza que girou algumas peças, foi um Fortaleza com cara muito mais de reserva. Muito mais com cara de reserva. E você pode pensar também, se tinha um jogo, visto que quarta-feira também, né, em Recife, também joga a Copa do Brasil contra o Retrô. Terça-feira. Terça-feira, perfeito. Terça-feira joga contra o Retrô. Eu imaginava até que o Fortaleza ficaria direto aqui, mas até pelas palavras de Marcelo Paz, acredito que vão voltar, né? Deixar os caras verem a família, né? Fazer um bate-volta ali. Isso. As palavras de Marcelo Paz dão a entender isso. E aí o Fortaleza talvez foi pela lógica de é o Sport, é o Lanterna, né? Enquanto não vencer, a gente pode dizer que está afundado. E pela frente a gente vai ter um mata-mata. E aí talvez seja a brecha para a gente poder rodar de uma forma mais massiva. E eu costumo discordar, tá? Na última... no meio de semana eu estive aqui comentando o jogo do Vitória e eu tive esse debate com o Fábio sobre time reserva, sei ou não sei. Eu entendo, mas o João Pedro, tem um perfil diferente. Eu acho que justamente tendo essa brecha e vendo essa brecha no esporte, eu acho que o Fortaleza precisava justamente aproveitar e ter a sua força principal. E a partir do momento que o jogo se desenvolve, né, foi para o intervalo ali com 0-0, de certa forma, no início do jogo teve as duas primeiras chances, podemos chamar assim, com o Pikachu, sobretudo, a mais clara ali no início, né, por volta antes dos 10 minutos. Você já esperava que o Fortaleza tivesse uma virada de chave ali, uma mudança no intervalo. E aí você pensa, Fortaleza tinha essa brecha hoje, tá? Tinha essa brecha hoje contra o Sport. No meio de semana, a qualquer momento, como já foi falado aqui, é esperado que o jogo do Colo-Colo seja dada a vitória aí para o Fortaleza. E você tem o jogo do Retrô que, naturalmente, você espera uma vitória do Fortaleza, jogando contra um adversário de Série C. Então, no momento que a gente analisa aqui a última vitória lá atrás, no mês passado, uma vitória em 11 jogos, você podia já começar a olhar por uma tônica diferente. 2 jogos, 2 vitórias, Sport e possivelmente Retrô, pela Copa do Brasil, e mais uma agenda, né, digamos assim, muito positiva, e principalmente pelos pontos na tabela, na Libertadores, que é a partir do momento em que a Conmebol venha a concretizar o que se aguarda, né, o que todo mundo imagina e espera que seja de fato dar essa vitória, né, para o Fortaleza. E aí você coloca, né, dá um primeiro passo para começar a virar essa chave. Porque, naturalmente, na tabela, você sairia da 14ª colocação, já iria ali para praticamente dentro do G6, né, ao final da rodada poderia se concretizar isso. Você falaria ali de uma mudança também na tabela da Libertadores. Você falaria ali, de certa forma, de um primeiro jogo que talvez você consiga fazer um resultado interessante contra o Retrô e aí, em casa, talvez segurar um pouco mais, né? Poupar, fazer um rodízio. E a gente não viu isso, tá? E aí, Fred já pontuou aqui, a gente já falou da arbitragem. No início desse programa, para quem está no corte, para quem pulou direto para cá, lá no início do programa a gente falou 1 hora só do que foi o VAR. Da não marcação, da não mudança, do gol, né, que o Fortaleza fez ali na nossa visão.
e não foi assinalado, tá? E aí, quem quiser pode voltar lá, que a gente vai falar da partida em si. Mas o Fortaleza teve algumas brechas. Inicialmente, no decorrer, na reta final, após esse lance aí extremamente polêmico, o Fortaleza passa a ser melhor na partida. Mas a condução do Vojvoda a todo momento, seja na escalação, seja no intervalo onde ele só volta com uma alteração que melhorou a equipe, tá? A entrada do Kevin no lugar de Breno Lopes. E eu não acho que Breno fazia uma partida ruim, mas é um cara que não vem no seu melhor ritmo, né? A entrada de Kevin melhorou o time, tá? E a todo momento o time precisava de um pouco mais, precisava de algumas peças, precisava de Davidson ali, talvez um pouco mais cedo. Você tinha um Pochettino, um Caleb no banco, que por mais que Caleb principalmente talvez não estejam nas suas melhores fases, mas são peças que naquele momento, e sobretudo quando a gente olhava também para o campo do Fortaleza, a gente olhava para um Rossetto que não estava bem, a gente olhou para um Diogo Barbosa que não fez uma boa partida, o próprio Bruninho, que também já foi falado, né, o garoto, não fazia uma grande partida, em que pese, né, ser normal. E o Fortaleza tinha no banco peças com total capacidade para aproveitar um segundo tempo também morno do lado do Sport. Porque se a gente falou de um primeiro tempo onde o Fortaleza começou e ali por volta dos 10, 15 minutos criou 2 chances, depois o jogo equacionou e terminou com o Sport melhor, tendo chances, né? 2 a 3 chances também para o Sport na reta final do primeiro tempo, onde João Ricardo fez uma boa defesa, Tinga também num lance ali com Carlos Alberto, né? Já foi debatido aqui, também teve uma condução ali bem interessante para conseguir anular uma melhor finalização de Carlos Alberto naquele lance. O Fortaleza termina o primeiro tempo com um 0-0 ok para os dois lados, volta melhorando na partida e com o Sport já não estando no seu melhor momento, já não estando conseguindo fazer uma pressão. E o time a todo momento pedia algo novo, pedia mudanças, seja das peças em si, e aqui já falei algumas, e mais para frente na parte individual a gente vai aprofundar isso. Algumas peças que individualmente não estavam tão bem, quanto também uma mudança mais tática, uma mudança em alguém com uma capacidade diferente dessa escalação, porque aí vale mencionar, Fred, além de um time descaracterizado, reserva, que entrou em campo, foi um time reserva com, por exemplo, 3 volantes. Quando a gente fala aqui em Rossetto, a gente fala aqui em Bruninho, que quando joga no sub-20 é um camisa 5, não é um camisa 8, apesar de ter, eu costumo, né, acompanhar, não é um cara, é um cara que consegue andar no campo, consegue atingir zonas mais à frente, mas é um camisa 5 de origem nesse time. Tem outros jogadores de meio campo que jogam na frente dele, então você já fala aí de Rossetto na função, você já fala aí de Bruninho também sendo esse cara mais de segurança propriamente e de iniciação das jogadas, né, e não de conclusão. Você tinha Lucas Sacha, que nesse meio campo foi o cara minimamente ali mais à frente, né, mas que não está no seu melhor, não esteve no seu melhor dia, não está na sua melhor função, não conseguiu exercer toda a sua capacidade. Breno Lopes, no primeiro tempo, voltando a ter um ritmo. Lucero, de certa forma, ali muito isolado, justamente porque faltou um pouco dessa peça de ligação. E aí, de um lado, você tinha um Diogo Barbosa que também, numa noite ruim, não conseguia apoiar, ao mesmo tempo que também dava brechas defensivas. Pikachu, que para mim melhorou ao longo da partida, mas no primeiro tempo não fez um primeiro tempo tão bom. Então era um conjunto muito grande de fatores que levava a crer que o Fortaleza, acionando o que tinha no banco, já de mais conhecido, já de mais certeza na capacidade técnica e na capacidade de definição, sobretudo, principalmente porque era um segundo tempo morno, poderia melhorar, poderia chegar talvez à vitória de uma forma mais tranquila, poderia ter um volume maior de chances. Acho que o principal ponto é esse. Poderíamos ter visto hoje o Fortaleza com um volume maior de chance, mas Vojvoda a todo momento, com as suas escolhas, com a sua condução, parecia estar satisfeito com o empate. E o
Fortaleza na Série A, a gente está falando do atual quarto colocado, jogando contra o Lanterna em casa, na sequência que vem tendo de já alguns jogos sem vencer, não pode ser um time que aceite somente o empate. O Fortaleza não estava nas cordas. O Sport não estava ali no segundo tempo agredindo em cima, pressionando, botando o pé no pescoço do Fortaleza. Não. No segundo tempo, isso aconteceu num recorte de 10, 15 minutos no primeiro tempo. No segundo tempo, isso a gente não viu isso. Isso não aconteceu. Mas Vojvoda a todo momento parecia ter optado por aceitar o empate. Parecia não haver um incômodo com isso. E aí, Fortaleza parecia estar satisfeito em nivelar o jogo da forma como ele estava. Muito mais nivelado por baixo do que propriamente num ritmo mais intenso que a gente costuma ver essa equipe, num ritmo de mais velocidade, de jogadores verticais. Fortaleza não teve isso em nenhum momento e pareceu não se incomodar, pareceu não querer mudar isso durante boa parte desse segundo tempo. E aí é onde eu questiono muito essa condução de Vojvoda, sobretudo na noite de hoje. Porque era uma partida que deu brechas. Era um Fortaleza que tinha no seu banco peças. E quando começou a mudar, quando começou a acionar essas peças, melhorou. Provou, mostrou que o torcedor que pedia, o comentarista que pedia, todo mundo que estava vendo aquela partida e tinha a impressão de que se o Fortaleza colocar os seus principais jogadores em campo, o time melhora. Quando o Fortaleza passou a fazer isso, o time melhorou. E não teve propriamente uma mudança tão tática, tá? Daverson, quando entra no lugar do Lucero, foi um 9 pelo outro. As saídas de tanto do Bruninho quanto de Rosseto foram por jogadores da mesma função. Zé Wellison, que entrou é um volante, Paul Fernandes, que entrou um volante, jogadores de contenção, mas com mais capacidade, né, nesse momento. Então, assim, quando o Vojvoda passa a acionar essas peças que estavam no banco, ele provou a impressão que todo mundo tinha. A vontade que todo torcedor tinha de ver essas peças em campo. Por mais que você ainda quisesse Caleb, Pochettino, o próprio Alanzinho, né, que é um jogador que passa a ter mais minutos agora, jogadores mais de velocidade, de serem mais agudos, de maior capacidade ali no último terço, de decidir, seja com assistência, seja propriamente com a finalização. Quando o Vojvoda passa a acionar isso, ele mostra que todo mundo que queria ver isso, de certa forma, estava certo. Mas ele só faz isso num recorte da partida muito final. E o recado que passa era de que ele não queria, talvez, não estava tão preocupado com a vitória. O recado é de quem queria muito mais manter aquilo que a gente estava vendo até ali. Na transmissão, JP, Cabral chega a falar isso, né? Cabral estava comentando muito sobre mudanças no esporte que deveriam ser feitas, urgentes, colocar Atencio, e depois Cabral faz, eu não estou falando das mudanças do Fortaleza, porque eu estou partindo do princípio que Vojvoda não está pensando 100% em ganhar o jogo. Porque se fosse pensando 100% em ganhar o jogo, tinha que mudar 5 aí agora. Isso. Ele tem jogadores do banco em condição melhor do que os peças que todo mundo sabe. Ele coloca Daverson 40, 41 do segundo tempo. 42, pô. 42, né? 42 do segundo tempo. Daverson tá numa fase muito melhor do que Lucero. E a gente viu isso. E não é como se Lucero estivesse bem no jogo. Não esteve. Os 15 minutos que Lucero que Daverson jogou foi muito melhor do que todos os outros de Lucero. Tá? É porque, na verdade, os 42 ali era como se fosse 30, né? Porque 35, porque o jogo teve 12 minutos de desconto. Né? Mas pode seguir, JP. Não, mas é isso, Fred. A impressão que passa é justamente essa. Desde a escalação, é que Vojvoda veio com uma missão de somente pontuar, de somente garantir o empate, de conseguir dar uma rodagem maior no elenco, dar uma minutagem para aqueles que vêm com a minutagem, né, digamos que um pouco abaixo, os considerados reservas, de poupar ao máximo possível os titulares, e que estava satisfeito com esse empate no momento em que o jogo se abria para uma vitória, e que o Fortaleza precisa muito, precisa demais dessa vitória,
precisa de mais dessa mudança de chave, que tem capacidade total para isso, mas que Vojvoda parece não estar no seu melhor momento, justamente para conseguir, mesmo quando o jogo abre as brechas. É isso, tá? E aí, como a gente falou, o Fortaleza chegou na ilha, tinha jogado de quarta para quinta, mas basicamente quinta de madrugada, na Colômbia, um jogo duríssimo, decidido no finalzinho. Fortaleza leva um gol de pênalti, quase até leva o segundo gol, ou seja, precisou correr, precisou marcar um jogo muito extenuante, uma volta extremamente longa. Só para você ter ideia, foi um voo da Colômbia para Manaus, de Manaus para o Recife, tá? Um voo fretado pelo Fortaleza, muita demora, muito desgaste. Chegou sexta-feira no Recife, treinou, jogou, vai fazer um bate-volta ali, só para realmente para os jogadores verem as famílias e voltar para o Recife para enfrentar o Retrô. E já joga sexta contra o São Paulo no Morumbi. Porque senão ficaria 7 dias fora. Deve ser foda mesmo assim. E outra coisa, já vai para São Paulo, Cássio, logo depois. É. É uma loucura. Sexta-feira é contra o São Paulo no Morumbi. Então essa volta para Fortaleza, ela é importante por questão de ambiente mesmo, assim, de reencontro de famílias, esposas, filhos, mães, pais, enfim, amigos. Faz parte da gestão do elenco ter todo mundo com a mente ok, do que passar mesmo 8 dias de pressão, porque ainda tem mais. Aí, pô, o cara faz isso. Antigamente tinha excursão, o cara passava 20 jogos fora, não isso acontece. Mas e era outros sobretudo tempos. quando a gente fala de um Fortaleza que costuma mexer muito no time, o descanso mental muitas vezes acaba pesando até mais. Isso, você, e nesse caso, mas no nesse caso, o caso, cansaço mental, né? E você poder descansar um pouco e recuperar também nessa questão dos atletas. isso, e eu ia acrescentar também, JP, a pressão pelos resultados, porque ainda no momento que o time está pressionado, 8 jogos que não vence, não está na zona de rebaixamento, mas está ali acima, muito aquém do que o time esperava, da capacidade que o time tem. Na Libertadores está numa situação ainda dependendo do parecer da Conmebol sobre o jogo com Colo-Colo, e os resultados não vão se acumulando. Aí, por exemplo, estava quase ganhando do Bucaramanga, aí o cara bate o pênalti, bate um travessão e na linha, e o VAR dá o gol. Aí no jogo seguinte, aí fica 1-1. Aí no jogo seguinte, tá 0-0, de repente tem um lance idêntico, e o VAR, idêntico no sentido de bater na travessão e no gol. Aí tem o debate se passou ou não, e o VAR não conclui que foi gol. Ou seja, você vai alimentando essa estatística. O Fortaleza poderia ter vencido os últimos dois jogos. Então é importante, dentro de uma sequência onde as vitórias não estão vindo, que pelo menos você reforce um outro lado, que é um lado mental. Eu estou dizendo só para justificar que eu não achei um absurdo o Fortaleza. Eu acho, inclusive, que se tivesse voo, o Fortaleza deveria ter voltado na hora que o jogo acabou. Assim, porque eu vi que a volta, na verdade, é na manhã de domingo. Deveria ter o mesmo. Terminou o jogo de noite, e se tivesse algum voo Recife Fortaleza à noite, que pudesse ir direto, que ganharia ainda mais tempo de folga dessa microfolga que o time vai ter lá na capital cearense. Exatamente, tá? Inclusive aqui, suspendemos aqui Carlos Mocego e Mauro da Costa do chat, porque estão aí há um tempão trocando xingamento um com o outro. Galera, vamos, porra. Primeiro, o chat, vocês, claro que vale vocês conversarem entre vocês. O foco do chat não é vocês só comentarem a gente. Tem várias conversas que o chat segue, mas, pô, fica um xingando o outro. Parece dois meninos de quinta série, tá? Então, ninguém tá banido ad eterno, não, mas foram suspensos aqui desse programa, porque não, pô, fica lá um negócio chato danado, pô. Um é filho não sei do que, as conversas de realmente parece dois meninos de quinta série, então aí já que são dois comportamentos de dois meninos de quinta série, então de castigo, como bem colocou nosso diretor aí, tá? Fica um castigo aí para que a galera, porra, comenta, critica a gente, tudo pode. Exceto, obviamente, xingamentos graves, crimes e coisas do tipo. Nem foi o caso deles. O caso deles realmente era ali de menino de quinta série discutindo bobagem aí no chat. Tá? Vamos então, JP, para a análise individual do Fortaleza. E aqui você pode fazer avaliações um pouquinho mais prolongadas, tá? No esporte a gente fez
tentou fazer de forma mais dinâmica, porque a gente já tinha se estendido muito, né, já que o Sport está com essa atmosfera de demissão ou não de Vojvoda, acaba que os debates se estendem muito. E aqui você pode aproveitar o campinho para, se você quiser, fazer mais alguns detalhamentos e apontamentos sobre o jogo. Então a gente vai começar do goleiro ao centroavante, tá? E começa com o João Ricardo de novo, uma figura muito importante, né, para o Fortaleza. É recorrente que o goleiro, um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro de 2024, segue sendo um pilar de segurança. Esse aí, Vojvoda não coloca no rodízio, né? Esse aí joga na Colômbia, joga no Recife, dá um beijo na esposa, um beijo na família dos filhos e já volta, porque esse aí joga todo o tempo que tem que jogar. Tu tá nos Tira nem a luva, tira nem a luva. Tira nem a luva, perfeito. Tira nem para não correr o risco, né? Exato. Ainda mais, hoje, curiosamente, nesse sábado foi o dia do goleiro, né, comemorado aí, e João Ricardo, na noite de hoje, coroando aí o seu dia, teve uma atuação bem positiva, tá? Eu coloco o João Ricardo aqui no verde. Teve um momento, o recorde que a gente já falou aqui algumas vezes, da reta. Eu colocaria muito bem para João Ricardo, não é só bem, não. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É o verde, muito bem. O verde principal lá. O recorte dos 15 minutos ali, 10 a 15 minutos finais do primeiro tempo, que o Sport teve, né, construindo algumas chances, João Ricardo faz uma grande defesa, tá, na finalização de Carlos Alberto, e tem mais algumas boas intervenções. O velho Paulo Sérgio já apareceu ali, é o verde Paulo Sérgio, perfeito. Verde Paulo Sérgio aqui a gente traz para João Ricardo, tá? Porque ele teve uma boa atuação, uma grande atuação na noite de hoje. Consegue ter um controle muito grande, um domínio muito grande sobre tudo o que acontece nesse time do Fortaleza, né? Passa muito por ele. Consegue segurar o jogo quando precisa, consegue ser um pouco mais vertical algumas vezes, já tentando ligar, seja hoje na noite de hoje com o Lucero e Breno Lopes, que iniciaram essa partida, né? Tem uma reposição de bola. Eu sinto que às vezes a gente fala até pouco, mas eu gosto muito da qualidade do João Ricardo com os pés, é porque o estilo de jogo não é aquele estilo de jogo mais chamativo de criar e ele tabelar da linha de passe, mas é um cara sempre com uma boa qualidade, tá? Consegue fazer essas diagonais, esses lançamentos mais longos e tem um entendimento, às vezes é até mais importante do que a própria qualidade técnica, é ter um entendimento da partida, de quando precisa segurar um pouco mais, de quando precisa cair, parar, chamar o time, dar um puxão de orelha, quando precisa dominar, recuperar, jogar curto ou jogar mais longo, né? João Ricardo tem muito essa leitura, acho que passa muito por ele essa, de certa forma, maturidade e consciência que esse time tem. Não à toa é um dos melhores goleiros, né? Foi no ano passado um dos melhores goleiros, continua sendo esse ano uma peça extremamente importante dentro dessa equipe do Fortaleza. Tá? E aí, quando a gente... não sei se vocês querem completar, né, alguma coisa e falar sobre João Ricardo, mas... Não, sobre João já tá dito. Né? De fato, já o protagonista, seguindo, né? Protagonista. Isso, perfeito. Seguindo aqui a gente já chega aí na dupla de zaga. Vou pedir um favor para começar pelo lado esquerdo, né? Normalmente a gente começa aí pelo lado direito, JP, mas... Pode falar. Pulou agora, João Ricardo, só para deixar o registro, para quem está entendendo o verde Paulo Sérgio, que nessa noite o Náutico jogou e Paulo Sérgio recebeu o verde Paulo Sérgio, tá? Vou até conferir aqui. Recebeu o verde Paulo Sérgio? Hoje ele recebeu o verde Paulo Sérgio. O Náutico perdeu o jogo, dele. mas ele fez o gol. Fez o que lhe cabe, né? E jogou bem na partida. Então, Paulo, se deixar, a gente tá vendo aqui, que além de João Ricardo, Paulo Sérgio também recebeu o verde Paulo Sérgio. Trocava em Arthur Souza. Não tem comparação nenhuma, Fred. Nenhuma. Eu vou nem. Até como esse bloco é do Fortaleza, eu vou nem perder meu tempo para comentar isso. Assim. A gente vai. Eu vou pedir um favor aqui para começar pelo lado esquerdo, para ser uma transição mais fácil aí no giro da palheta aí, porque se João Ricardo foi para o verde Paulo Sérgio, Tite vai para o vermelho mais forte ali, para o muito mal. Tá?
Foi escolhido hoje, tem atuado bem menos, né? A gente pode dizer que hoje o titular nessa posição é o garoto, Gustavo Mancha, né? Também mais um da base do Fortaleza, assim como hoje a gente teve o Bruninho, como teve o Kevin entrando também. O Gustavo Mancha tem sido titular nessa posição, tá? O próprio Gustavo Mancha tem tido atuações suficientes para garantir essa posição, mas quem viu a partida de hoje, de Tite, pode nem conhecer Gustavo Mancha, mas claramente sabia que Tite não era o dali da posição, não é o do momento. A partida que Tite fez hoje foi muito abaixo. Tá? Muito a expulsão abaixo. foi só para realmente... Foi a cereja do bolo. Foi a cereja do bolo, mas... Detalhe, uma expulsão com 2 amarelos seguidos. Talvez a expulsão, maestro, tenha sido uma das melhores coisas que ele tenha feito. As duas, não ia dizer, os 2 amarelos, só para dizer, se expulsou, foram 2 amarelos e os 2 cortando logo o contra-ataque do Sport. Isso. Talvez as 2 faltas que geraram os 2 amarelos e, consequentemente, a expulsão tenha sido uma das 2 melhores coisas que Tite fez no jogo. Porque todo o resto, a grande chance que o Sport tem com o Carlos Alberto na bola cruzada ali, né, lançada, colocada por Lucas Lima, vem de uma rebatida ali, de uma pichotada dele. Uma bola de um cabeceio simples, fácil ali, de você só direcionar, colocar força, que qualquer zagueiro faz 10 vezes por jogo, 50 vezes na semana. E Tite entregou ali o que foi a principal chance, na minha visão, do Sport, naquele recorte que a gente já falou aqui várias vezes. Partida muito ruim, tá? E aí já coloca o vermelhinho pior ali. Tá? Eu sempre confundo aqui, porque para mim tem o vermelho fraco e o vermelho forte, mas na verdade é o laranja, né? Eu sou daltônico, o laranja vai servir aqui para outros atletas, mas Tite fica aí. O vermelho mais escuro aí. O vermelho mais escuro. Ficou muito parecido na última atualização. O vermelho aí tem que ser da cor da pronto. Esse vermelho aí escuro. Isso. Jogou muito mal para Tite, que foi o pior jogador em campo. Foi o pior não jogador é fácil ser o pior jogador em campo no dia que o Sport teve jogadores na frente muito mal. E Cabral no jogo tem uma hora que ele fala muito bem isso, né? Que o lance resume, que é a jogada que Tite leva um drible da bola, né? Perde o tempo da bola aérea e Lucas Lima aciona Carlos Alberto, e Carlos Alberto bate na mão de João Ricardo. E Cabral na transmissão fala: os 2 não se ajudam, né? Nem Tite se ajuda, nem Carlos Alberto se ajuda. E foi o pior jogador em campo. Partida muito ruim de Tite. E vou até citar Cabral de novo. Cabral fala da necessidade do Fortaleza fazer uma transição de elenco, né? Tá na hora de fazer uma transição de elenco. Tá? E Tite talvez ainda tenha futebol, talvez ainda tenha lenha para queimar, mas tem que essa lenha para queimar tem que ser um degrau abaixo. Talvez não mais na Série A até, talvez tenha que ser um degrau abaixo. E veja só, para um jogador ainda pode ter lenha para queimar 2, 3 anos aí numa Série B de bom nível, tá? Numa Série B de bom nível. Isso. E é curioso, Fred, a gente falar que ser tão enfático e todo mundo concordando tanto que Tite foi o pior da partida, porque do lado do Sport tivemos muitas atuações negativas, né? Quem está aqui no ao vivo ou quem veio acompanhando o programa já viu. E no próprio Fortaleza também, principalmente nesse lado esquerdo aí, quem está vendo o campinho, quem estava nesse lado esquerdo aí junto com o Tite queria a vaga ali também entre os piores, tá? A gente vai falar aqui do Barbosa, Rosseto, mas Tite foi de fato muito claramente, tá? Muito claramente o pior da partida no geral, tá? Márcio deu uma atualizada aí no campinho, mas coloca aí o vermelho mais forte para Tite. Se tiver um quadrinho aí do pior... Eu pedi para ele dar uma arrumada aí, porque estava um pouquinho desorganizado. A gente tá valendo, tá valendo. Voivoda inventou, mas não inventou tanto, não. Ele tinha jogado o Bruninho ali muito lá pela esquerda e agora deu uma arrumadinha no time. Pode colocar também, já que estamos ajustando o Fortaleza em campo, pode colocar Breno e Pikachu um pouquinho mais para frente ali, só para dar uma sensação. O velho 4-3-3, né? O velho 4-3-3 ali tinha suas variações. Essa foi a diferença com 3 volantes, né? Isso.
tem as suas variações, né? Em alguns momentos, Tinga como um terceiro zagueiro, o Diogo Barbosa subindo ali um pouquinho mais, mas são as variações, o ponto de partida principal, o que a gente mais viu, de fato, era essa organização nesse 4-3-3 aí. Kusevic, eu confesso que fiquei algumas dúvidas, mas eu vou ficar com o Kusevic aí no regular, tá? E é uma transição até engraçada, porque vem do Tite muito mal, o Kusevic aí bem regular, foi o que apareceu menos, né? Nem para o bem, nem para o mal, justamente por isso fica aí nessa atuação regular. E a gente passa para o Tinga justamente como um lateral direito, em alguns momentos fazendo ali um terceiro zagueiro pela direita, que na minha visão também fez uma boa partida. Tá? O Tinga eu vou colocar aqui, assim como o João Ricardo, no verde mais forte, no verde Paulo Sérgio. Eu gostei bem da partida, da segurança que jogou Tinga bem, fez. Tinga, jogou bem, Tinga. Muito bem, tá? Para mim tem o debate até, né, entre ele e João Ricardo aí de quem foi esse melhor, mas o verde Paulo Sérgio para Tinga, assim como para João Ricardo, está muito bem colocado. E aí é um pouquinho do que eu falei, né? O lado direito foi o lado que subiu ali um pouquinho o nível, tá? Do Fortaleza. O lado esquerdo, e aí falando de Diogo Barbosa, bem mal também na partida de hoje. Tite é o pior, tá? Tite é o pior, mas eu vou colocar o Diogo Barbosa aqui também no vermelhinho, no mesmo vermelhinho do Tite aí, o vermelhinho mais forte, tá? Talvez se tivesse uma medalhinha aí para a gente simbolizar Tite, mas Diogo Barbosa também foi num nível muito baixo, muito parecido ali. E hoje é uma das principais necessidades desse Fortaleza, tá? Fortaleza que praticamente já não relaciona mais Bruno Pacheco, Felipe Jonathan, são dois jogadores que com certeza devem estar em vias aí de serem negociados, tá? Mas não é como se Diogo Barbosa viesse fazendo grande partida, grandes desempenhos. Precisa de alguém, tá? E a Precisa boa partida de Tinga, JP, começa a sinalizar que 2024 vai se repetir. Mancuso vai de novo ficar sendo acionado na lateral esquerda, né? Vai para o outro lado. Porque hoje é principalmente uma opção que dá uma mínima segurança. Porque Diogo Barbosa não conseguiu apoiar, não conseguiu ajudar ofensivamente. Né? Se a gente falar aqui do Tinga sendo um terceiro zagueiro em certos momentos, naturalmente, a gente teria ali Diogo Barbosa escapando um pouquinho mais. A gente teve Breno Lopes ali subindo, às vezes tendo um papel defensivo um pouquinho menor, e aí tinha que ter esse balanço para o lado esquerdo, né, para ter esse reajuste. Mas Diogo Barbosa não conseguiu jogar hoje. Não conseguiu jogar hoje, porque mesmo que ele tenha tido uma liberdade um pouco maior, ele não conseguiu demonstrar esse apoio, tá? E nas vezes que tentou, tecnicamente também bem abaixo. Defensivamente, de certa forma ali, eu não vou dizer que foi uma porta aberta, porque o Sport não conseguiu aproveitar, mas era por onde o Sport poderia encontrar algo, seria ali pelo lado dele, e aí a reboque você tira Tite da sua posição, vai tendo esse jogo de compensações que nunca é positivo, tá? E Diogo Barbosa fica hoje com uma partida bem negativa também, na minha visão. Quis brigar aí para ser o pior em campo, mas Tite garantiu esse troféu. Tite garantiu na reta final. É porque também jogou mais tempo também, né? Assim, Sim, isso. Mas Diogo Barbosa não foi mais nocivo. Diogo Barbosa foi mal, mas Tite foi mais nocivo ao Fortaleza. Foi pior. E aí ficou o aviso que eu tenho certeza que o Fortaleza já está se preparando para isso. Precisa de alguém, tá? O Fortaleza já deixou claro que não conta com Bruno Pacheco, não conta com Felipe Jonathan. Acho que são jogadores que, de certa forma, vão encontrar lugar, né, para eles. São jogadores de Série A, vão encontrar. Acredito que o Fortaleza não vai ter tanta dificuldade para colocar esses jogadores em outros times aí.
seja no empréstimo, seja numa liberação, enfim. E aí o Fortaleza precisa muito trazer alguém para essa função, precisa muito trazer alguém para essa posição, porque o Diogo Barbosa não dá nenhum indício de que foi só uma noite ruim, de que não, o Diogo Barbosa aqui vai conseguir resolver, e aí você consegue ter calma para talvez testar um da base, como o Fortaleza vem fazendo, vem testando o Bruninho, já vem com o Gustavo Mancha praticamente sendo titular na posição, né? Nessa lateral esquerda não, tá? Nessa lateral esquerda não, o Fortaleza precisa trazer um titular na primeira brecha de janela aí que tiver, né, que vai ser justamente na pausa para o Super Mundial. Seguindo... Pode seguir. Pode falar, Bruninho, pode... né? Não, Isso. Pode seguir. Passando já para o meio campo, tá? Essa ninguém esperava, inclusive, essa escalação aí, né? Isso. Bem inesperada, tá? Bruninho, que é um garoto que em algum momento já se pediu, né? A entrada dele, o teste dele, assim como... JP, antes de você fazer um comentário, só sobre Bruninho, assim, quando o Fortaleza colocou a arte, tem muito comentário bom, meu irmão, no Twitter do Fortaleza, porque a turma do Fortaleza tava meio chateada com a escalação de Vojvoda, né? Aí na hora, meu irmão, estão criando jogador agora, porra. Assim, ó, o Fortaleza tá botando inteligência artificial para criar jogador agora, pela tamanho de rodízio de Vojvoda. Aí a turma quem é Bruninho? Prazer. Aí o cara dizia, prazer, meu fulano de tal, se apresente agora, porque realmente, assim, o nível de surpresa, claro que o cara tava contratado e tal, isso tem toda uma zoação, mas o nível de surpresa para ele entrar de titular no jogo, assim, foi muito grande, meu irmão. E valorizou, inclusive, até que ele é um jogador emprestado pelo Porto de Caruaru. Eu acho que o Fortaleza já fez até essa aquisição, tá, maestro? Já comprou de vez? Eu acho que sim, porque ele vai para o Fortaleza justamente ainda em 2024, né, após o Pernambucano. E recentemente é um atleta que eu conheço, né, eu sigo nas redes sociais. Só se comprou depois, ó. Foi recentemente, assim, porque ele foi emprestado. Eu acho que sim, tá? Pode ser ok depois. Né? Eu acho que já ouvi postando sobre renovação. Pode ter sido aí talvez uma renovação do vínculo de empréstimo, mas eu tenho certeza que ele teve uma renovação aí recente já no Fortaleza. Eu acho que essa aquisição já foi feita, tá? Acho que essa aquisição já vale aí até a apuração. Eu achei aqui em algum canal, um vídeo já aí do DE45, mas já vi de algum canal do Fortaleza, que Fortaleza adquiriu em definitivo, mas sem dizer valores, sem dizer percentual. Que é aquela coisa também. Hoje, em definitivo, pode ter sido. Do site do Fortaleza eu não achei, não, mas já achei de canais ligados ao Fortaleza, feito por torcedores, como em definitivo. Mas, enfim, pode seguir aí. Exatamente. Essa informação que eu tenho é até de algo mais pessoal do atleta mesmo, que eu acabei vendo, né? Mas faz a sua estreia aí na Série A, né? Não fez uma grande partida, tá? Não fez uma grande partida. Tu não achou, não? Vale... Veja, ele no Tati, eu acho que ele... Porra. Não, análise não é que eu acho que ele foi muito decente, porra. Eu acho que não fez uma grande partida, não. Eu acho que foi ok. Então, eu acho que foi ok. O JP falou grande partida, não falou. Não foi não acho que grande partida não foi, mas também não acho que você condene, que você não vai para o fim da fila, não joga mais, pelo contrário. Eu acho que a partida que o Bruninho fez hoje é justamente uma partida de deixa ver mais. Vamos ver mais. Sobretudo porque a gente vai falar aqui de atletas também que não estão na sua melhor fase, atletas do mesmo setor. Então eu fico com o Bruninho aí no amarelo, no razoável, tá? Eu sempre costumo dar um desconto um pouco maior, digamos assim, para um atleta que está fazendo... Ele foi melhor que os outros dois volantes. Uma Série A. Eu costumo dar esse desconto maior, mas mesmo sem esse desconto, eu ficaria aqui no razoável. Foi uma partida suficiente para ter outras entradas, ter outras brechas, ter outros momentos. Ao longo passar a ter uma opção, como Kevin passou a ser desde o ano passado, como o Gustavo Mancha começou a entrar e virou um titular nessa equipe. Não acho que o Bruninho vá ser um titular a princípio, mas eu acho que merece, e pelo que fez hoje, né, se colocou aí à disposição, se entrou na fila aí dos volantes do Fortaleza. E aí, como é um time que muda muito, mexe muito, às vezes joga com 2, joga com 3,
ele pode vir e deve vir a aparecer, né, em outros momentos também, na Série A, ao longo da temporada, e até talvez na Libertadores, pelo Fortaleza. Tá? E continuando aqui no meio, Rossetto, esse para mim, de fato, foi o pior do meio campo. Tá? Rossetto não chega a brigar, entrar na mesma briga de Diogo Barbosa e Tite, mas fez uma partida ruim. Vou ficar aí com o Rossetto no laranjinha, ou vermelho menos forte. Laranja. Perfeito. Rossetto para mim tá no laranja, tá? Eu também achei. Era um pedido da torcida do Fortaleza já há algumas rodadas de Rossetto ter mais minutagem, ter mais tempo em campo. E vem tendo. Jogou, posso estar enganado, mas acredito que não. Jogou contra o Vitória, jogou contra o Palmeiras. E eu acho que não vem justificando, vamos dizer assim, né, essa quantidade de minutos. Rossetto jogou muito tempo hoje, tá? Era um dos nomes que, assim, no intervalo da partida, para mim era muito óbvio. Vai sair Rossetto e vai entrar um meia. Era um encaixe natural. Você tinha um Bruninho razoável, você tinha um Sacha, que a gente vai falar propriamente aqui, mas para mim foi razoável também. Né? Não fez uma boa partida, mas vou ficar aqui com o Sacha no razoável. E Rossetto claramente mais abaixo. E Rossetto claramente destoando nesse meio campo, e o time ali pedia uma característica diferente. Né? Você ia conseguir colocar Bruninho de fato mais na sua, Sacha de fato mais na sua, acionaria ali um meio. Para mim era completamente natural que isso acontecesse, mas não, o Rossetto voltou, e não só voltou, como jogou grande parte da partida. Tá? E aí, como já falei aqui, Sacha, eu vou ficar com Sacha aí no razoável. Talvez venham a discordar de mim, né? Não sei se Fred e o Maestro, mas no chat já vi gente aí que não gostou da partida de Sacha. Eu também não gostei, mas acho que razoável. Eu até acho que o razoável pode caber, mas eu achei Bruninho melhor do que ele. Eu achei Bruninho melhor dos três. Justo. Eu peso um pouco porque Sacha também, nesse meio campo, era o mais deslocado da sua, vamos dizer assim. Não, lógico, é uma função que ele tem capacidade, já fez em outros contextos, ser esse cara um pouco mais avançado, mas na organização inicial ele era o cara mais fora, vamos dizer assim. Então eu fico aqui... Bota água no radiador. Isso, importante. Eu fico aqui com Sacha nesse razoável, né? Aceito e entendo quem vota aí no laranja, pensei de certa forma também, mas acho que o razoável está bem colocado. Agora, JP, não cabia ali no segundo tempo entrar um meia aí, não, nas substituições. Para mim era muito óbvio, Fred. Eu realmente me surpreendi não ter entrado. Não faltou o Sport jogando mal o segundo tempo, não faltou querer um pouquinho ganhar esse jogo mais, não, para Vojvoda. Completamente. A porta se abriu, Fred. Vojvoda veio para esse jogo. Zé Lucas é um menino de 16 anos, 17 anos, Isso. Cansou, pô. Vojvoda veio para um jogo onde claramente ele queria um empate. Mas um jogo onde você quer empate e a porta se abre para você vencer, velho, aproveita. Pô, não é a gente aqui que precisa ensinar um treinador com um trabalho tão longevo com Libertadores e campanhas de G4 seguidas. A gente não e por isso é até difícil entender essa escolha, porque você tinha Caleb não está no melhor momento, Pochettino, mas não é como se os caras do meio campo também. Inclusive, o Pochettino está jogando pouco, então poderia ter. Isso. O próprio Alonzinho seria uma opção ali de velocidade. Você teve a entrada do Kevin. Rodrigo aqui no chat fala que tipo, Pochettino acaba de voltar de lesão. Mas um motivo para colocar em campo. Isso. Faltando 20 minutos, que foi para colocar foi o que ele deu. Mas que fosse Prior, mas assim, acho que poderia começar a tentar recolocar Pochettino no time. Era um jogo para isso. Era um jogo bom para isso. E mesmo que fosse Prior, Fred, precisava de uma opção, porque você poderia, por exemplo, fazer o Kevin mais centralizado e acionar Alanzinho. Você poderia fazer o próprio Prior, você poderia fazer Pochettino ou Caleb. Ele tinha possibilidades. O mais curioso é isso. Não é como se o Fortaleza veio na viagem
não tinha esses jogadores, ainda estava recuperando, está em transição, não aguenta. O banco tinha opções. O banco tinha opções para fazer essa mudança que o jogo pedia, que o jogo se abriu, e foi uma escolha de Vojvoda simplesmente. Talvez ele pensasse em achar uma bola como até achou, Fortaleza achou essa bola, né? E o VAR aí teve toda a polêmica. Mas Chico poderia ter achado. Fortaleza, né? É isso. Chico ajudou a. Isso. O Fortaleza poderia ter achado uma bola como achou, poderia, mas o Fortaleza poderia e deveria ter criado 3, 4 chances a mais. Se tivesse feito mais perigoso no contra-ataque, como foi no jogo da Copa do Nordeste, como foi em outros confrontos. Perfeito, e você já tinha colocado o Kevin em jogo. O Sport nunca venceu o Fortaleza com Vojvoda, pô. 8 jogos, né, agora, né? Tipo, o Fortaleza sempre treinado por Vojvoda. O Sport 3 nunca empates venceu. e 5 derrotas do Sport contra o Fortaleza com o Vojvoda. O JP. Não, é porque eu já queria até fazer uma transição a partir desse comentário de Cássio. Que os contra-ataques sem a qualidade, e aí entra para mim dois jogadores que não foram bem, mas sobretudo o Breno Lopes, né? Porque esse era uma peça de força ali, mesmo sendo reserva, mas era um reserva, digamos assim, reserva com peso de titular. Sim. Tá? Porque você olhar essa escalação aí do Fortaleza, você vai ter João Ricardo, Kusevich, meio Tinga, meio Sacha, né? Porque nunca ninguém sabe entre Sacha, Zé Edson. Dentro dos 15, né? Esses estão dentro dos 14, esses estão dentro dos 15, né? 14, 15. Diogo Barbosa, que está jogando, mesmo com todas as restrições da gente, e Breno Lopes, que ofensivamente é um cara que, em tese, tem o mesmo nível de Moisés. Mas jogou mal, hein? Jogou. E a entrada de Kevin no lugar dele jogou uma luz na diferença de atuação dos dois, né? Porque Kevin entrou super bem e Breno fez um primeiro tempo muito ruim. Tanto que foi o único que saiu, né? No intervalo. O que vale pesar, Fred, é que Breno tá num retorno, né? Sim. Breno estava fora, voltou no meio de semana aí na madrugada aí da quarta para quinta, jogou 20, 22, 23 minutos contra o Bucaramanga e teve 45 hoje. Então, assim, a nota de Breno, a atuação de Breno é uma atuação de laranja, tá? É uma atuação de laranja. Mas quando você pesa sendo um segundo jogo numa volta aí depois de um mês e pouco, se eu não estou enganado, parado, você consegue talvez até pensar e entender melhor, né? Provavelmente era um cara que já estava ali determinado, voltou de lesão, jogou 20 no meio de semana, agora ele aguenta 45, vai para 45. Talvez mesmo se Breno Lopes tivesse feito uma grande partida no primeiro tempo, ele tivesse saído, porque muito provavelmente está tendo um controle aí de carga, né? Um controle aí da sua volta, é uma fase ainda, vamos dizer assim, que de transição, até voltar a ser o Breno Lopes com capacidade de titular, de igualar, né, Moisés ali, podemos dizer assim. Então, eu peso muito por esse lado também. E aí, por isso, eu colocaria aqui Breno Lopes também no amarelo, tá? Dando esse peso de ser uma volta, eu ficaria aqui com Breno Lopes no regular, tá? Eu discordo bem aí, mas você é que manda aí no Fortaleza. Eu e Cássio, a gente só dá pitaco. Eu vou ficar com... Eu acho que foi mal. Foi mal. Vamos pro Laranjinha, então. Vamos pro Laranjinha, pro Breno Lopes. Márcio, pode alterar aí. Porque assim, a voz do povo é a voz de Deus. Eu já tinha pesado esse laranja, mas... O chat tá com a gente aqui também, viu? Rodrigo Sidraque está acompanhando bem. Eu quis esse desconto, mas é laranja. A atuação é de laranja. E assim, a entrada de Kevin escancara isso. Escancara isso, exatamente. Porque não é como se Kevin também tivesse entrado e acertou tudo. Não acertou tudo. Kevin não acertou tudo. Mas entrou num ritmo melhor. Entrou acertando, não acertou tudo, mas acertou mais do que Breno. Chamou mais o jogo. E quando você pesa um Fortaleza que tem 3 volantes, já tinha um Diogo Barbosa ali sem conseguir ter um apoio. Do outro lado tinha Tinga, Pikachu ali. Pikachu, em muitos momentos, às vezes até
meio preso também. Você precisava desse escape ali para ter alguém junto de Lucero. Você precisava, e foi isso que Kevin ofereceu. Kevin não entrou atropelando, voando, acertando tudo, botou os laterais, os zagueiros do Sport no bolso. Não foi isso. Ele melhorou uma posição ali que Breno Lopes, né, estava no Laranjinha. E aí eu já vou, já que estamos falando dele, já vou colocar aqui Kevin, tá? No verde, o verde mais jogou clarinho. bem, né? Verde mais clarinho, jogou bem. Jogou bem. A entrada de Kevin. E aí, justamente isso, essa entrada de Kevin melhorando o time no segundo tempo, é mais um ponto daquilo que a gente tem falado de Vojvoda aqui o tempo inteiro, que escolheu um ponto. O Vojvoda escolheu jogar hoje por um ponto. Porque quando você coloca Kevin, que melhora o time, naturalmente você pensa, se eu tiver mais uma peça ali na mesma rotação, se eu tiver mais uma peça ali comunicando melhor, conseguindo chegar junto, tendo um nível de acerto melhor nas questões técnicas e na questão tática, sendo uma pessoa mais natural da posição, e aí a gente já falou, poderia ser Caleb, Pochettino, que iam entrar mais ali, poderia ser Alanzinho, que ia entrar, e você coloca o Kevin mais centralizado, tinha o próprio Luca Prior, que é um garoto também, né, da base aí do Fortaleza. Tinha peças. O jogo pediu, o jogo deu brechas, o Sport deu brecha. A melhora do Fortaleza mostrou isso, mas Vojvoda, como a gente tem dito aqui desde o início, escolheu um ponto para hoje, tá? Vojvoda escolheu um ponto e algo diferente disso seria muito mais ao acaso do que propriamente a uma tentativa aí de criar, de chegar e de pressionar o Sport. Seguindo Pikachu. aqui, Pikachu, né? Como nesse 4-3-3 aí, Breno pela esquerda, Pikachu pela direita. Cara, Pikachu para mim começou mal, tá? Teve a chance ali por volta dos 10 minutos, que poderia... O Pikachu no tempo... O Classic Pikachu contra o Sport era um golzinho ali, né? Era um golzinho e a bola da trave teria batido na trave e estufado a rede, o Pikachu Classic. Mas quando a fase já não está das melhores, já não está tão boa, acaba esbarrando aí, primeiramente, em Kaique França e segundo, na arbitragem, né, barra VAR, na segunda bola aí, no segundo tempo, e toda a sua polêmica. Mas eu acho que ele melhora, tá, um pouco na partida, tem a grande chance, né, fez o gol, na minha visão, fez o gol, né, que a arbitragem aí acabou não marcando, e eu vou deixar Pikachu no amarelinho, amarelinho regular, teve chances, poderia ter. Se de fato tivesse decidido a partida, teria ido um pouquinho para o verde, mas em vários momentos também faltou acompanhar, faltou oferecer mais ao time. E aí a gente já vem falando aqui muitas e muitas vezes, já que o Sport deu algumas brechas, sobretudo no segundo tempo. Pikachu no amarelo. E Lucero, para mim, vermelho, tá? Vermelho. Partida bem abaixo. Viu? Fase bem abaixo. Mal, muito. Fase. Não foi só hoje, não é só uma partida de Lucero. Até, né, velho? Porra. Isso. Que fase. Muito mal, tá? Lucero vem muito mal, uma sequência muito mal, muito ruim. E não conseguiu agregar, não conseguiu sustentar bolas. Gerou até uma dúvida no lance ali, né? Quando o juiz vai à cabine, vai à tela do VAR. Muita gente parou ali para ver se não tinha um impedimento, se não tinha uma mão, alguma coisa. Mas não teve nada, mas assim, não conseguiu agregar a partida que o Fortaleza fez hoje, não conseguiu sustentar. Era muito necessário que ele sustentasse bolas ofensivamente. Que Davidson, em 15 minutos, que o jogo quase não aconteceu, fez, né? Fez. Porque teve brecha para isso, Fred. Teve brecha. Não é um jogo que o Fortaleza ficou lá atrás. Não, teve brecha para isso. O Lucero simplesmente não conseguiu. Então, entra aí também entre os piores em campos, tá? E com certeza um dos piores do Fortaleza na noite de hoje. Não conseguiu agregar. As substituições a gente já falou aqui do Kevin, tá? Já tá o verdinho colocado ali. Todos os outros eu acho que, até pelo momento em que entraram, meio o jogo que quebrou, né? É quase um balaio único, né?
entraram ali, uns fizeram 5, outros fizeram 10 minutos, e aí teve toda a paralisação que quebra totalmente o clima, que quebra totalmente a sequência ali da partida, e quando volta o Fortaleza continua um pouco melhor, mas não passa diretamente por nenhum deles ter mudado. Todos foram razoáveis, né? Jogo. Não dá para deixar Isso. sem nota porque jogaram um tempo suficiente, Isso. Todos razoáveis. Mancuso, Zé Wellison. O lance nasce até com... É engraçado até porque os dois principais lances do Fortaleza na partida, tanto do Pikachu no primeiro tempo quanto no segundo, nascem de laterais, onde o Fortaleza consegue uma jogada muito rápida. Lógico, no segundo, com a contribuição de Chico, né? Mas jogadas, de certa forma, similares ali, né? A primeira mais construída, a segunda, Zé Wellison coloca uma bola na área, mas quase num chutão ali para dentro da área. E aí, assim, quando você está perto da área, velho, você está suscetível ao adversário errar. Eu parto sempre desse princípio de quando você está próximo da área, quando você está pressionando, você está sempre próximo do adversário errar, do goleiro soltar um rebote, da pichotada, da bola desviar ali no braço, e aí hoje você não sabe o que é que o VAR pode marcar, o que é que a arbitragem marca. Você está sempre mais próximo. E aí essa jogada foi muito isso. Zé Wellison joga ali para dentro da área, né? Chico dá a chance para Lucero, que domina e acaba servindo Pikachu. E aí tem todo o desencadear que a gente já falou aqui 1 hora nesse programa só sobre isso. E aí todos no amarelo, Mancuso, faltou Daverson ali, fica também no amarelinho. Melhora porque Lucero estava muito mal, mas jogou muito quebrado, teve a expulsão de Tite nesse meio tempo, então já perde ali mais 2 minutos. Tem uma sequência ali de escanteios que o próprio Fortaleza parecia não fazer questão nenhuma, quase ali, e se arrastou ali até o final. Então teve muito pouco jogo depois que Daverson entrou, mas conseguiu mostrar que hoje é titular e que oferece mais do que Lucero. Tá? Professor Vojvoda, para mim, razoável. Tá? Entendo as escolhas. É uma escolha de gestão de elenco aí, né? Tipo, time de razoável, aliás, eu tô no mal. Eu tô no mal. Porque poderia ter o jogo se abriu. Mudado o jogo, isso. Um grande ponto. Ok, você entrar, você achar que... Eu já iria discordar, mas ok você achar que vai entrar para garantir um ponto, para poupar, para rodar elenco. Mas o jogo se abriu, velho. Eu teria entrado, tá? Veja só, eu teria entrado mais forte do que ele entrou. Eu também. Porque a gente faz essa crítica ao esporte. Para mim, nessa semana, ele poderia poupar quem tivesse no limite, mas eu dava um tiro maior aqui contra o esporte. Poupava contra o Retrô, mas aí uma poupada intermediária. E contra o São Paulo, aí eu realmente tirava o pé, nem levava alguns jogadores. Porque se faz os 3 pontos contra o Sport, transforma o jogo do São Paulo num descarte completo e foca nos 2 jogos em casa que vai ter na Libertadores e no próximo jogo em casa pelo Brasileiro. Tá? Numa estratégia de campanha, o jogo mais fácil para vencer é hoje. Isso, perfeito. Fácil ainda é o do Retrô, em tese. Ou seja, e o Retrô, o empatezinho se arrumar, tá ótimo. Esse empate aqui não foi ótimo pro Fortaleza, não. Todo mundo ganha do Sport. Como é que é ótimo? Exato. Tá? Historicamente, ok. Você empatar na Ilha do Retiro dentro de um brasileiro para um time que é ali bloco 2/bloco 3 do campeonato, fica ali... É bloco 2, mas tá jogando bloco 3. Ok. Não é o fim do mundo empatar com o Sport na ilha. Mas talvez esse ano seja. A gente não sabe como vai ser. Talvez por enquanto tá sendo, né? Por enquanto tá sendo. Por enquanto tá sendo. No time não tinha nenhum ponto. Então, assim, eu tô com o Vojvoda mal. Eu acho que foi mal mesmo. Porque, assim, não ter colocado meia. Foi uma escolha deliberada. Foi uma escolha deliberada. Travar o time. Podia ter colocado meia. Travar o time. Na entrada de Paulo Fernandes, podia ter colocado meia. Podia ter colocado o Davidson um pouco antes. Eu acho que teve realmente aí um exagero um pouquinho na dose, né, e sobretudo pelo momento, não é como se o Fortaleza viesse de grandes vitórias e sequência. O Fortaleza precisa dessa vitória, precisava dessa vitória hoje para você trabalhar uma sequência, poder trabalhar lá o jogo do São Paulo,
e depois voltar para a sequência em casa, tanto pela Libertadores quanto Brasileiro. O Fortaleza precisava dessa vitória, o jogo se abriu, o jogo teve chances. Ô, JP, eu vou dizer algo aqui que eu falei no último raio-x. O Sport tá tão mal no campeonato que alguns podem cair na tentação de tomar o Sport como régua do rebaixamento. Mas a régua do rebaixamento é um pouquinho mais acima, né? Então, não só Fala cai do o Mirassol Sport. que nessa noite empatou com o Galo. Não só cai o Sport, né? Cai Isso. 4. Exatamente. E não tem hoje 4 para cair. Isso. Não tem 4 jogando futebol horroroso para cair. Tá? O Mirassol é um exemplo aí, né? Saiu vencendo, tomou a virada, encontrou o empate. No finzinho com o Reinaldo. Isso. Tá todo mundo brigando, todo mundo competindo. 19 clubes estão competindo. Até o momento. Né? Até o momento. 19 clubes estão competindo. Então, Fortaleza precisava. Deixou de somar esses pontos aí. Claro que todo o debate que a gente já teve relacionado ao lance, ele caberia aqui agora. Porque isso daí tudinho foi suficiente para Fortaleza fazer o gol ali e ganhar o jogo. Tudo isso foi suficiente. Né? Mas, como a gente está analisando aqui só a questão técnica de desempenho, teria sido quase que acidental também aquele gol ali. Tamanha a falha, né, de Chico na jogada. E de toda forma, com ou sem erro de arbitragem, ainda se tinha mais 15 minutos de jogo. O Fortaleza estava melhor em campo. Né? E poderia ter encontrado caminhos ali. Tá? Mas logo depois perde um jogador também. Né? Logo depois, não, mas no trecho final perde um jogador. Mas é isso. Então ficamos com mal para Vojvoda. E o melhor em campo ficou entre Tinga e João Ricardo, né? Tinga e João Ricardo, eu fico com Tinga, tá? Eu fico com Tinga. João Ricardo foi muito bem, mas num recorte. Né? Digamos, o muito bem de João Ricardo foi muito mais num recorte, enquanto o Tinga, lógico, não fez mais, até porque o adversário não exigiu mais, né? Vamos dizer assim. Mas Tinga fez a partida inteira em bom nível, né? Impediu ali uma grande chance também do Sport, conseguiu ajudar muito o time no que o Fortaleza conseguiu fazer de melhor. Tá? Quase que absoluto aí na noite de hoje. Perfeito. E abre aí, deixa a gente tá falando que o Vojvoda mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali. Começa a se desenhar que Tinga vai voltar para a posição dele e Mancuso vai acabar herdando. Até para Mancuso, até para ganhar Mancuso. Esquerda, onde Fortaleza deu errado nesse ano. As contratações minaram aí o Fortaleza. 2 avisos aqui ao torcedor do Fortaleza que chegou até aqui, seja na live, seja assistindo esse vídeo em um recorte, tá? 2 avisos ou 3 avisos. Um a gente já fez várias vezes, mas vou repetir. Quer nossa discussão sobre o gol não validado de Pikachu? Vai ter aqui um vídeo no nosso feed sobre isso. Então, 50 minutinhos ali a gente debatendo essa jogada. Informação número 2. Para quem está ao vivo e para quem não está. 2h34 da manhã. Ao contrário dos últimos jogos, Cássio, não saiu. CBF eu estava no F5 aqui. A CBF não soltou o áudio. Eu ia dizer exatamente isso, esse complemento. Dessa jogada. Tá? O áudio dessa jogada está preso na CBF. Não foi o procedimento em nenhum dos outros lances muito polêmicos. E era bom dizer isso, que obviamente não é. A gente tem total interesse de fazer isso aqui, inclusive exatamente. Entra no raio-x, possivelmente. E só para dizer, por exemplo, teve o de Mirassol e Atlético Mineiro, e de Internacional e Juventude. Foram 2 lances de VAR nesse mesmo sábado e saíram, mas o de Sport Fortaleza não saiu. E é muito importante ouvir esse áudio. Teve alguém que comentou aqui no chat, infelizmente já perdeu, porque subiram muitas mensagens depois. Dizendo, não, o árbitro certamente vai ser punido, afastado por 2, 3 jogos, ele e toda a equipe do VAR. Não sei, tá? Eu tô muito curioso para o áudio e para aquela avaliação que a CBF faz, determinação, porque quero entender melhor. E talvez por isso o áudio não tenha sido colocado ainda, Cássio. Porque diferente dos outros lances, esse está colocando em xeque o próprio sistema e a própria CBF, né? Dessa vez,
A culpa não vai para o ombro, talvez, do árbitro, vai para a CBF. É um lance Que objetivo. tem uma condição precária, né? Uma condição precária. Porque, Cássio, teve alguém que falou, a gente mostrou aqui no começo o zoom do gol de Pikachu e o zoom da Copa do Mundo. Meu amigo. É tudo pixelizado, né? Tudo bem que a escala da Copa do Mundo é o máximo que você pode ter em relação a investimentos e tal, mas tenha certeza do que o Brasileirão de 2025 tem recursos, gera recursos. E eu recebi. Sobretudo porque não é algo novo, pô. Não é como se tivesse tido uma Copa ano passado que usou isso pela primeira vez e não deu tempo de espalhar para todo mundo. Isso, a Copa tem aquela coisa, está apresentando a tecnologia, né? Então, e eu recebi, Cássio, uma mensagem importante de alguém que está envolvido diretamente nas imagens, né, nas transmissões, que é o seguinte: o VAR só utilizou esse ângulo. A imagem, eles ainda tinham outro, além da microcâmera. Mas é porque que você explicou a questão do. Esse é o ângulo. Exatamente. Existe um outro ângulo da Globo, da transmissão, que ele é mais diagonal, que eu acho que é um ângulo original da jogada, né? Que também não foi usado. Porque o procedimento, isso foi me explicado na mensagem, o procedimento é esse. Nesse tipo de dizer jogada, a você. Não é. Ele até discorda de você num ponto, ele mandou uma mensagem para mim, porque ele concorda comigo que para ele a microcâmera mostra que é gol. E mesmo não mostra, sabendo que ela gera paralaxe. Não mostra. Eu sei. Assim, não veja. Não, eu sei. Não estou dizendo desse ângulo específico, não. Mas assim, como a linha está atrás da bola. Eu sei, cara. Eu só estou dizendo assim, que a visão dele, não é ele tá dizendo sentença, não. Ele está explicando. Mas assim, se você reflita um pouco. Eu reflito, cara. Eu já falei desde o começo. Eu entendi. Não, eu só acho que mesmo. Tudo bem, eu tô falando direito, pô. Assim, pensa assim, a comissão, também. existe a IFAB, a IFAB faz toda uma análise para como é que vai ser verificado. Os caras escolheram esse ângulo por uma questão. Eu sei, mas eu não tô sendo técnico aqui, eu tô sendo. Que é o que ele tá falando. A parte técnica dele, ele concordou com você. Eu só tô dizendo que a parte pessoal dele, assim como a minha, ele concorda que o ângulo, nesse caso, nesse gol específico, naquele frame específico, a microcâmera mostra mais claramente que foi gol. Equivocados, e os exemplos da Copa, assim, mostram de forma muito clara. Eu entendo, eu só tô dizendo que, assim, pessoalmente, ele tem a mesma visão que eu sobre isso, mas ele explica que o procedimento mas é você e muita gente que nos comentários, assim, na hora que vai dos lances, muita gente bota esse ângulo, aqui a bola entrou e tal, e ela pode ter, repito, a gente não está debatendo, ela pode ter entrado mesmo, mas esse ângulo não é o ângulo que fala, não assim, ele é o ângulo que induz a você, porque ele é o ângulo que inclusive potencializa a bola estar ainda mais, enfim, mas já foi debatido isso assim. Tem um corte aí de 40 minutos a gente debatendo isso. E se você não chegou aqui, se você tá puto nesse momento, saiba que a gente achou, dá um spoiler para o gol, mas a gente não falou só isso. A gente até acha que foi gol, mas a análise não poderia ser só essa, senão não precisava ter um vídeo para analisar isso, né? E tá aí, né? É isso. E o terceiro aviso que eu queria dar para fechar aqui em relação à torcida do Fortaleza é que na segunda-feira, por volta ali de 10 e pouquinho da noite, temos raio-x da Série A, tudo sobre a sexta rodada, né? Um dos programas mais tradicionais aqui do 45 Minutos, onde a gente mergulha aí detalhadamente, tá? Na matemática, na história, em várias nuances do Campeonato Brasileiro, tá? É isso. Vamos fechar aqui. Márcio, pode voltar para a tela original e trazer de forma Fred, rápida alguns superchats aí para a gente finalizar. Fala, Cássio. E sobre o VAR saindo, é interessante que provavelmente ele vai sair, que costumam sair duas coisas. Uma realmente nunca sai no dia, que é a análise. Não, uma é o áudio do VAR, aí a outra é o parecer. E a outra é a análise da equipe. Agora, como é que se dá um parecer sobre um lance objetivo? Isso vai ser até curioso. Não é isso que eu estou dizendo, por isso que eu acho que não saiu ainda. Porque dessa vez é a CBF contra ela mesma. Qual vai ser o parecer da CBF? De um lance objetivo. Não, o parecer pode ser o comitê pode chegar e falar. O lance realmente é inconclusivo. E aí? Aí vai dizer que o sistema que a CBF usa é isso. É horrível. Veja, o comitê está diante de dois caminhos. Não tinha imagem para cravar que foi gol. E aí tá jogando todo o Pode achar que foi também, naturalmente, né?
E aí o outro caminho é a imagem era conclusiva sim, quem errou foram os humanos que operaram. Aí é jogar o árbitro, coitado, aos leões. Só tem esses dois caminhos. Ou a CBF diz que a culpa é dela, ou diz que a culpa é do árbitro. Porque ela não vai dizer. A gente disse exatamente isso. Nesse lance não tem outra interpretação. Ou foi gol, o terceiro ou não caminho, foi gol. Cássio, não existe. Que ela diz assim: a imagem é conclusiva, não foi gol. Esse é impossível, meu velho. Esse é impossível. Eu acho, quem acha isso, eu acho, eu discordo. Eu não estou na linha de olhar para a imagem e falar, essa aqui claramente tinha que dar. É uma imagem que não.